Irmãos, anotem uma coisa importante: pensamentos antecedem as ações. Os pensamentos antecedem as ações. Como eu explicava aqui para os obreiros ontem, excluindo, as ações de reflexo, todos os demais são pensados. Por exemplo, você não precisa pensar para andar, você só anda. Mas, quando você vai falar com alguém, mesmo que seja uma coisa muito rápida, antes da ação houve um pensamento. Você pode observar, qualquer pessoa que tem dificuldade com isso, ela vai ter dificuldade com comunicação. Você imagina uma pessoa que você está conversando com ela e ela está falando algo totalmente sem nexo, totalmente desconforme, totalmente sem lógica. Não tem como manter um diálogo com a pessoa, porque primeiro você pensa para depois você falar, e o ato de falar é ação. Você está me entendendo, sim ou não? Você está agindo sobre o ambiente, você está influenciando o ambiente e possivelmente por ele sendo influenciado. Está claro? Então, por favor, pensamentos antecedem as ações. Isso quer dizer o quê, pastor? Que se você pensa errado, você provavelmente vai agir errado. E atitudes erradas, atitudes ruins, é que tem levado muitas pessoas a sofrerem desnecessariamente. Às vezes a pessoa passa perrengue, passa angústia, passa situações de aperto, situações de aperto em vários sentidos, por favor, entenda isso, tanto financeiro, quanto emocional, quanto psicológico, quanto social. Às vezes você passa aperto porque não pensou. Tivesse pensado um pouquinho antes de agir, pensado, por favor, de forma correta. Quando eu disser não pensou, estou me referindo a não pensou de maneira correta. É claro que se você disse uma coisa errada, é porque você pensou uma coisa errada. É automático. Os pensamentos, eles antecedem as ações. Ações são provenientes de algo que você tinha internalizado. Por isso a Bíblia Sagrada diz que a boca fala do que há em abundância no coração. O que está dentro de você é o que vai sair. Jesus confirma isso dizendo: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, tira o que é bom. Você está me entendendo? Então primeiro está dentro, para depois ser externalizado. Todas as especificidades da sua ação estão contidas no seu pensamento. Deu para entender isso? Deu para entender? Se eu reclamo com alguém de maneira injusta, por exemplo, eu sou um patrão, eu sou um gerente, certo? E eu pego um funcionário lá qualquer que não fez nada de errado, nada de mal, e maltrato aquela pessoa, e desdenho daquela pessoa, humilho aquela pessoa. Isso é porque estava dentro de mim. É impossível do nada acontecer, mesmo que seja muito rápido, eu, pensei e agi, de imediato, mas acontece. A minha atitude é derivada do que eu tenho dentro, em especial nos meus pensamentos. Emoções e pensamentos estão muito interligadas, porque uma finda influenciando a outra. Isso é importante que você também anote, As emoções influenciam os pensamentos e os pensamentos influenciam as emoções. E evidentemente que emoções também interferem nas suas ações. Se você vai fazer uma prova, se você vai fazer um concurso e você está extremamente ansioso, extremamente ansiosa, isso vai interferir no seu raciocínio de imediato. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Em contrapartida, se você pensa coisas boas, se você se acalma, se você relaxa, isso interfere nas suas emoções, que por consequência interfere nas suas ações. Amém? Isso ficou claro para você, irmão? Sim ou não? Então vamos ver aqui uma coisa importante na Bíblia. Eu não vou pedir para você abrir, mas depois, quando você for ler a história de Israel,
né, quando eles estavam saindo do Egito, no Êxodo, você vai observar que o plano era bem simples. Vocês vão sair do Egito, atravessam o deserto, e não seria na extensão dele toda. Os historiadores bíblicos, há certas variações de entendimento, mas a grande maioria concorda que levaria em torno de 11 dias, do Egito até a fronteira com Canaã, né? Você não precisaria ir pela parte mais longínqua, dava para tirar numa linha mais centralizada, né? Direta, não centrar no deserto, mas uma linha reta, e você em 11 dias estava chegando na terra prometida. E eles fizeram isso, se aproximaram da terra prometida, mas demoraram muito. E por que demoraram muito? Porque desde que saem do Egito, na primeira dificuldade que eles têm, eles já começam a reclamar. E junto com a reclamação, junto com a murmuração, se revelou algo interessante. Senta aí, obreiros. Se revelou algo interessante. Tá? O que foi, pastor? Além de reclamarem, além de murmurarem, surgiu entre eles um pensamento que foi recorrente na vida de muitos. O quê? Seria melhor estar no Egito. Vez por outra alguém repetia isso. No Egito a gente não tinha sede. No Egito a gente tinha bolotas. No Egito a gente tinha cebolas. No Egito meu irmão, no Egito você estava escravo. No Egito você sofria. E isso é importante, por quê? Porque às vezes a pessoa está caminhando, mesmo que no deserto, mas numa direção. Vou chegar à terra prometida, vou chegar na bênção. O deserto é só momentâneo, o deserto é só uma passagem, não é para sempre. Mas não, a pessoa começa a pensar em voltar. Meu irmão, você lembra como é que era antes de você chegar até aqui? Interessantíssimo como as pessoas esquecem rápido. Elas pensam em voltar, mas se esquecem de onde vieram. Não de onde exatamente, mas como viviam lá. Só lembra, no Egito. Sim, mas no Egito tu tomava chicotada todo dia. No Egito era pancada, no Egito era pressão, opressão. Agora que você está em paz, agora que você tem liberdade de escolha, livre, né? Deixou de ser escravo. Agora que você é a pessoa central na sua história, agora você pode escrever os capítulos do livro da sua vida. Agora você quer fazer o quê? Jogar tudo isso e retornar de onde você já saiu, quase que não sai vivo, quase que não sai inteiro. Quantas misérias, quantas milacrias, conhece essa expressão? Quantas desgraças você passou lá, teve que aguentar calado, engoliu a seco. Aí agora está livre, agora pode determinar para onde vai. Mas isso não agrada, porque tem uma dificuldade. Meu irmão, e lá não tinha não? Lá era tudo certo, lá era tudo calmo, lá era tudo em paz. Se era, por que você saiu? Você já saiu porque era escravo, já saiu porque clamou por socorro e Deus ouviu. Já saiu por quê? Porque era insuportável aquela vida de correntes, de angústias, sabe, de decepções constantes. E agora, porque tem uma dificuldade, faltou água. Eu estou com fome, não tem pão. Agora só tem pão, não tem carne. Sabe, a pessoa não consegue enxergar a melhoria da sua vida. Por favor, me ajude, os irmãos aqui na igreja. Pergunte essa pessoa aí: você enxerga? Enxerga? O que Deus fez na sua vida? Enxerga? Tá. Ou o ato de reclamar, de murmurar, já se tornou tão intenso em você, que você não consegue mais dar graças a Deus pelo que conquistou. Age como se não tivesse conquistado nada. Age como se não tivesse melhorado em nada. Pelo amor de Deus, irmãos, esse é o pensamento mais complicado de se vencer. Qual, pastor? O pensamento de um escravo, tá? O pensamento, a mente de um escravo
é muito difícil de mudar. Não é difícil tirar o escravo do Egito. O poder de Deus faz isso. Difícil é tirar o Egito de dentro do escravo. Enquanto o Egito está dentro, o Egito representa, para quem não lê a Bíblia, Egito representa o mundo de sofrimento, o Egito representa o mundo de escravidão, o Egito representa, sabe, toda aquela sua vida ressecada, ressequida, que você viveu antes de Deus fazer o que tem feito por você. O Egito vai sempre representar, sabe, toda aquela vida largada, sabe, esquisita, que você vivia antes de hoje. Meu irmão, vou te falar uma coisa, principalmente aos membros aqui da Assembleia Mundial Evangélica. Queridos, só pelo entendimento que Deus tem nos concedido ao longo desses anos, só por isso, já deveríamos ser gratos e muito gratos. Por quê? Porque todos eles, postos em prática, mudam a nossa vida para melhor. Cada um deles, você se torna uma pessoa melhor. Talvez você nem reconheça isso, que você não é mais a mesma pessoa. Talvez você não reconheça isso, que você cresceu, que você teve uma mudança de estrutura emocional, psicológica e espiritual. E por consequência o exterior acompanhou, tá? O exterior acompanhou. Se você tirasse fotos hoje para comparar com você há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você ia ver a diferença, tá? Houve uma estrutura transformada, houve uma mudança que é muito provável que pessoas que te conheciam antes passem por você e não te reconheçam. Ou, o que é mais comum, se assustem. A pessoa é nítido, a pessoa toma um susto. Menino, tá? A pessoa vê você nas redes sociais, mal acredita. Tá? Eu conheci gente aqui, que eu não digo quem é de jeito nenhum, tá? Que quando chegou na igreja, meu filho, os cabelos, só os cabelos, já denunciavam o Egito. Tá? Já dizia assim, vim do Egito, do mundo eu estou dizendo, tá? Você vê diferença no andar, no falar, tá? E principalmente no crescimento de entendimento, que é onde nós atuamos firmemente, para que a pessoa entenda e pratique a palavra. Não adianta só religiosidade, entender e colocar em prática é a minha maior luta de ensino para as pessoas. E hoje você consegue ensinar outros, hoje você consegue, né, aconselhar outros, porque há um tesouro já dentro de você, amém? Já ninguém tira mais isso. Se hoje eu parasse de ensinar, se hoje eu parasse de ensinar, não falasse mais nada, o depósito feito na sua vida já te consegue fazer caminhada aí, tá? É só você continuar estudando, é só você continuar praticando. Você está me entendendo, sim ou não? Então, para que pensar em Egito? Para que pensar em voltar? Esse é um pensamento maligno. Esse é um pensamento diabólico. Porque se fosse vontade de Deus, o retroceder estava na Bíblia. Pelo contrário, o que está na Bíblia? Não volta, não retrocede. Amém? Pega no arado, segue daí, não olha mais para trás, não volte mais, não deixe mais de fazer, não retroceda. É o que a Bíblia fala muitas vezes, dizendo até nem pelo caminho que você veio você volte, é daí para frente agora. Amém, irmãos? Amém? Aleluia! Muito bem, então, você que acabou de assistir essa mensagem, se você quiser de alguma maneira abençoar o nosso ministério, você pode fazê-lo inscrevendo-se no nosso canal, tá? Meu pessoal vai colocar o link aí, vou pedir para os obreiros colocarem. Você vai se inscrever no nosso canal, você vai acionar aquele sininho das notificações para receber todas as mensagens, mas o principal, compartilhe esse entendimento com outras pessoas, envie essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam entender o que você acabou de entender. Se inscrevendo no canal, você será fonte de bênção para a vida de muitos e estará me ajudando a pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe, eu conto com você em nome de Jesus.